Ok. Paz. Terminou a... Ressurreição da morte. Sim. Perfeito. Sim. Legal. Uhum. Sim. Amém. Amém, Senhor, te louvo. Amém. Oh, meu. Amém. Amém, Senhor. Oh, Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Sim, combinado. Sim, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz, de poder falar para vocês. É um privilégio. Agradeço, né, o Paulo pelo convite, né, os irmãos, muito obrigada. E eu fico muito feliz também de falar sobre esse tema. Fico muito feliz porque nisso está pautado a nossa fé, está pautada a nossa esperança, a paz. Boa noite, Aline. Que o Senhor Jesus possa falar realmente aos nossos corações aqui, que seja um tempo maravilhoso, né? Gostaria que toda a igreja estivesse, né, ouvindo também, mas que nós possamos, né, nós que estamos aprendendo, possamos disseminar conhecimento para mais pessoas, porque o que eu percebo, né, que quando eu aprendo algo, eu me sinto responsável de compartilhar, de levar adiante, principalmente quando se tratam das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, eu estou muito feliz de poder falar sobre esse tema. O texto base que nós vamos usar aqui é 1 Coríntios 15, tá? Um texto maravilhoso. Mais para frente também nós teremos com a questão do tema da ressurreição dos mortos e o juízo final, mais do juízo final. As explicações estão muito pautadas no livro de Apocalipse, que são... o livro de Apocalipse é um livro que eu gosto muito de falar,
E eu gostaria que realmente nós começássemos a falar mais sobre Apocalipse. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem pausar, podem falar. Eu vou tentar acompanhar aqui o chat, tá? Eventualmente eu vou dando uma olhadinha aqui. Bem, então, eu gostaria de começar com esse texto de João 25:11, em que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa passagem é aquelas passagens que, para mim, já dá vontade de chorar, já é aquela coisa assim que move muito o meu coração, porque isso é o que Jesus é. E ter uma expectativa dessa, né? Olha, se você crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Ainda que morra, viverá. Que outro mestre, né? Que outro líder foi capaz de falar algo nessas proporções? Nenhum. Só o nosso Jesus tem esse poder de ressuscitar mortos, né? Eu depois, não sei se vocês já têm esse material, vocês vão receber depois, é um desenho aqui, né? Que mostra a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um dos milagres que Jesus realizou quando esteve entre nós, é um momento maravilhoso, né? E quando a gente fala da ressurreição de Lázaro, né? Que a ressurreição de Lázaro, ela é diferente da ressurreição de Jesus, né? Nós vamos falar sobre isso, mas eu vejo que muitas vezes quando a gente fala sobre esse tema, até quando a igreja traz, quando a gente escuta alguma palavra, uma pregação falando da ressurreição de Lázaro, é sempre muito emocionante, né? Eu, particularmente, fico muito emocionada, pelo teor da coisa, né? Assim, alguém ressuscitar toda a circunstância, né? Das irmãs, de Lázaro, mestre, se o Senhor estivesse aqui, né? Lázaro não teria morrido, isso não teria acontecido. E Jesus ali com todo o poder para trazer de volta a vida. É uma coisa incrível, tá? Eu sou completamente fascinada por Jesus e também por esse tema, por essa esperança que nós temos, né? Essa promessa que nós temos em Cristo Jesus, a promessa de vida eterna. Sim, Mateus, é maravilhoso. E vocês podem notar que com o Antigo Testamento todo, não se falava tanto sobre isso. A gente tem algumas citações, né? E principalmente quando fala de Lázaro e o rico, né? Esse é um outro Lázaro, né? Não Lázaro, amigo do Senhor Jesus. Mas ali a gente já tem um briefing falando um pouquinho acerca, né, do que acontece no mundo espiritual, né? E de que já há uma destinação, né? Antes da segunda vinda do Senhor Jesus, obviamente muito antes, né? Então todos aqueles que morreram no Senhor, mesmo antes do Cristo, já estão com Deus, já estão com Jesus, e os que morreram em pecado, morreram sem o Senhor, né? Essas pessoas já estão experimentando de algo muito ruim, tá? Desde já. Então essas pessoas, elas não estão dormindo, elas já estão experimentando algo. Depois a gente fala mais sobre isso. A ressurreição de Lázaro, né? Só para a gente ilustrar aqui, foi um momento muito especial, né? Foi algo incrível que o Senhor Jesus fez e que trouxe muito impacto, né? A gente vê na Bíblia, depois que Lázaro ressuscitou, foi quando os fariseus realmente se enfureceram e decidiram que deveriam matar Jesus, né? Porque eram milagres, eram situações de proporções que os fariseus não podiam conter e não podiam replicar, não eram capazes de replicar os milagres de Jesus. Mas Lázaro ressuscitou e certamente depois de um tempo, né, ele veio a falecer novamente, né? Sabemos que ele está com o Senhor, né? O corpo se deteriorou e depois a gente fala um pouco mais sobre isso mais para frente, mas Lázaro ressuscitou e depois veio a falecer novamente. A ressurreição de Cristo é diferente. Cristo ressuscitou, subiu aos céus e ele não vai morrer nunca mais, né? Então, o Cristo
é a primeira ressurreição, né, de todas as ressurreições que vão acontecer. Então, ele é o modelo perfeito para nós, né? Então, Cristo é o primeiro, né, de tudo que nós vamos experimentar, de estar com Deus, de ter um corpo glorificado. Então, Jesus foi a primazia de tudo isso, de tudo que nós vamos viver, nós cremos a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Alguém tem alguma dúvida acerca disso? Quiserem já falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tudo ok, né? Perfeito. Então, a gente vai já aqui para 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo nos lembra da mensagem central do Evangelho, tá? Apenas mais um ponto aqui anterior, né, falando sobre a diferença, né, da ressurreição e o que a gente vive hoje como fé em Jesus Cristo, é que desde a queda, tá, a gente percebe que o que Adão e Eva viveram e experimentaram após a queda, principalmente foi a entrada do pecado, tá, e o desligamento que ocorreu com o relacionamento com Deus, tá? Porém, essa mensagem, tá? Essa promessa de vida eterna, tá? Essa mensagem, essas boas novas, elas vêm com Cristo Jesus. O fato deles terem desobedecido a Deus e comido de um fruto que Deus tinha dito para eles não comerem, tá? Não foi o que tirou deles a vida eterna. Gostaria de deixar isso para vocês. É muito provável que eles fossem experimentar algum tipo de deteriorização com o tempo, óbvio que em proporções muito diferentes, né? A gente vê pelo Velho Testamento o período de tempo em que eles viviam muitos anos, tá? Hoje a gente vive muito menos, né? Acho que 10% ou menos do que vivia-se lá na época de Gênesis, tá? Mais próximo ali de os parentes, né, os filhos e netos, bisnetos de Adão e Eva. Eles viviam muito, absurdamente mais do que a gente. Tanto que a gente vê pessoas ali, relatos de pessoas que viveram 700, 800, 900 anos, né? Então eles tinham uma capacidade de vida, uma expectativa de vida muito maior do que o que a gente tem hoje. Mas não quer dizer que eles não experimentariam deteriorização, né, que não viriam a morrer. A promessa de vida eterna, ela vem em Cristo Jesus, tá? De ressurreição e vida eterna, nós temos a partir de Cristo, né? O que aterrorizou, tanto que você não vê Adão e Eva reclamando por causa da morte física em si, né? O que mais chocou foi a entrada do pecado, né? A maldade que veio do pecado, a perda dos 2 filhos, né? Os 2 primeiros filhos que eles tiveram, né? Um morreu e o outro fugiu, então eles ficaram sem os 2 primeiros filhos, depois eles tiveram mais filhos, né? E filhos que passaram também a servir ao Senhor, eles tiveram, Adão e Eva tiveram depois filhos que foram muito tementes a Deus, tá? Mas é importante deixar claro que a vida eterna, ela é o próprio Cristo, né? A pessoa de Cristo Jesus é toda a expectativa, toda a esperança que nós temos, né, acerca da vida no Espírito, da ressurreição, da vida eterna, do reinado com Cristo, tudo isso é por causa da pessoa de Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo fez para nós. Ele trouxe toda esse contexto, essa realidade, tá, que era distante, né? No Antigo Testamento tinha-se apenas vislumbres, né? E não se compreendia por completo, né? Então nós temos um privilégio muito grande hoje de ter todas essas etapas, né? Desde o começo em Gênesis, é o que o apóstolo Paulo fala, né? Esse mistério que é revelado por meio de Jesus,
né, o amor de Deus pela igreja e toda essa obra por completo que antes eles tinham só alguns fragmentos, alguns pedaços, não era, eles não tinham essa ideia do plano total de Deus que nós temos hoje. Então, entrando aqui já, o apóstolo Paulo, ele trouxe em 1 Coríntios 15 esse entendimento acerca da ressurreição dos mortos de uma forma incrível, maravilhosa, e ele começa nos lembrando da centralidade do evangelho. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, e vi que ainda não tem nenhum questionamento. O que o apóstolo Paulo diz aqui, tá? Nos primeiros versículos. Ele fala assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, tá? Ele está contextualizando aqui toda essa questão aqui da ressurreição dos mortos. Ele fala assim: olha, eu quero lembrar vocês do evangelho que eu preguei. Ou seja, tá? A morte e ressurreição do Senhor Jesus, né? E a promessa de que ressuscitaremos também um dia e estaremos com ele é central no evangelho. Né? O que o apóstolo Paulo diz é que se a gente não crê na ressurreição, então a gente pode esquecer todo o resto da mensagem, tá? Nada faz sentido se a gente não acredita na ressurreição. Então, vejam como é importante. Ele diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Né? Aí o apóstolo começa nos lembrando a mensagem do Evangelho pelo qual somos salvos, e que Cristo morreu pelos nossos pecados. É fundamental não perdermos de vista a obra salvadora do nosso Senhor e não nos esquecermos do motivo de sua morte, os nossos pecados. Então, nós vemos também, né, Jesus falando, o apóstolo Paulo também, ligando totalmente esses fatos com o Antigo Testamento. Como eu falei, né, os profetas, eles não tinham a total clareza que nós podemos ter hoje, tá? Juntando todas as peças, todos os acontecimentos, os profetas e depois o próprio Cristo, que também era profeta, concluindo, né, trazendo em si mesmo toda a centralidade, a própria palavra habitando entre nós, morreu e ressuscitou. Há uma ligação completa, perfeita com o Antigo Testamento, com o que esses irmãos já vinham falando. Então, eles já falavam acerca de Jesus. Eles tinham essa revelação por meio do Espírito. Eles não sabiam exatamente o que Deus ia fazer e como ia fazer, mas sabiam que Deus tinha prometido e iria fazer. O que Deus prometeu? Jesus. Tá? Então, tem uma ligação total com o Antigo Testamento, uma vez que Moisés, Davi, Isaías e outros profetas que vieram antes preparando o caminho para Jesus. Falaram do seu nascimento, de sua morte, de sua ressurreição e do reino eterno. Né? Então, aqui a gente pode contextualizar o cenário, né? Eu coloquei aqui o que o homem fez, né? Então, Gênesis 2:17 diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E foi o que aconteceu. Né? O homem foi, comeu do fruto e, né, veio essa morte terrível por meio do pecado, a morte do espírito, a morte espiritual, a separação de Deus. E o que Cristo fez, né? João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, nós tivemos um contexto aí, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele fala: olha, entrou o pecado que por meio de um homem, e por meio de um homem também veio a salvação, né? Então, por Adão, o pecado, e por Jesus Cristo, a restauração de todas as coisas. E de uma forma, como eu disse, muito mais especial, né? Trazendo uma vida plena, trazendo vida eterna. Amém? Então, tem um ponto aqui, o 2,
fala assim sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Respalda toda a narrativa do evangelho, tá? Então, o que acontece? Sem ressurreição de Jesus, não há evangelho, tá? Então, assim, toda a mensagem está centrada em que Cristo ressuscitou. Se você tira a ressurreição de Jesus, acaba todo o evangelho, todo o esforço, né, dos apóstolos pela igreja, nada do que a gente vive hoje como igreja, né, todo esse empenho de irmãos ao longo da história já, né, que já tem mais de 2000 anos, toda essa força do cristianismo está ligada, né, totalmente à ressurreição de Jesus. Né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, a história teria acabado ali mesmo, tá? Somente com a sua morte, seria só mais um profeta, alguém que se levantou, um mestre ali que foi muito legal e morreu. Mas nós sabemos que o nosso Jesus ressuscitou, né? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, tá? Isso quando o apóstolo Paulo escreveu a carta, tá? Embora alguns já tenham adormecido, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Tá? Ele diz: depois destes apareceu também a mim, como aqui um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Ele fala, trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, né? Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, os demais apóstolos, é isso que pregamos e é isso que vocês creram, tá? Então, eu coloquei uma imagem aqui, né? Depois vocês, se vocês não têm o material, vocês vão ver. Né? Tá falando assim, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia é a marca da esperança de todo aquele que crê. Né? Então, eu coloquei uma imagem aqui, né, dos apóstolos, né, da forma, na verdade, né, como eles morreram. Né? Esses apóstolos estiveram com Jesus após a sua ressurreição, oraram, partilharam a palavra, partiram o pão com ele. Assim é possível entender a força e a fé que esses homens tinham para levar a palavra adiante, para fundar igrejas, para curar enfermos e até mesmo para enfrentar a morte por causa de Jesus Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi um fato iminente. Eles tentaram de todas as formas, né, inventando histórias que roubaram o corpo, né? Vocês já devem ter ouvido falar, na Bíblia também fala sobre isso, né? Já devo até ter colocado algo aqui para passar para vocês. Então, eles inventaram histórias de que ou que o corpo foi roubado, né? E os guardas não viram, e os guardas não estavam dormindo, né? Ou que na verdade Jesus não morreu, né? Tem histórias assim, né, que contavam também entre os judeus que Jesus não tinha morrido, ele tinha ficado muito machucado, mas ele não tinha morrido, ele se escondeu, né? Tudo isso para não falar da ressurreição, né? Não assumir, mas foi um fato, né? E o apóstolo Paulo fala aqui, né? Quando ele escreveu a carta, ele falou: olha, apareceu a Pedro, apareceu aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, né? Apareceu a Tiago e apareceu a mim, né? Então, inclusive, esse é o motivo da conversão do apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo perseguia os cristãos, né? Justamente devia ter ouvido algum dos contos, né, das histórias que se contavam entre os judeus acerca do que havia acontecido com o corpo, né, o que o corpo tinha desaparecido, né, mas ele no caminho de Damasco, para perseguir os cristãos, ele estava com cartas, né, para poder com autorizações para matar mais irmãos, para perseguir ainda mais a igreja, e o próprio Jesus aparece para ele. Então ele fala: olha, realmente ressuscitou, né? E ali o apóstolo Paulo se converte, né? Porque ele vê o próprio Jesus.
Enfim, é tremendo isso. Né? Então, aqui tem alguns dos apóstolos. A gente sabe que houveram muitos mártires, né? Muitos outros, inclusive o discípulo Estevão, né, que não está aqui nessa imagem que eu coloquei, mas a gente vê, né, Filipe, né, aqui só os apóstolos mesmo, né, Filipe crucificado, Simão Zelote crucificado, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né, porque ele falou que não era digno de morrer da mesma forma que o Senhor Jesus, né, André, que foi crucificado em X, também, para ficar diferente, né? Por isso que vocês veem ali quando tem aquele cruzamento de linha férrea, que eles chamam de Cruz de Santo André, porque André morreu daquele jeito, em X, né? Por isso que tem essa cruz, Cruz de Santo André, né? Em um formato diferente. Bartolomeu crucificado, Marcos queimado, o apóstolo Paulo que foi decapitado, né? Tomé foi morto por uma flechada, uma ou não sei quantas, né? Judas, que também foi decapitado, né? Foi morto a machadadas, Matias decapitado, Mateus foi morto por lança, e Tiago maior, né? Tinha Tiago menor, Tiago maior. O Tiago maior também foi decapitado por espada. Então, né, o que até, né, os teólogos aí que eu gosto de estudar, ouvindo, né, as mensagens deles e tudo mais, né, como esses irmãos foram capazes de morrer dessa forma, né, né, que esperança eles tinham. Então, se fosse uma mentira a ressurreição de Jesus, né, eles jamais aceitariam morrer dessa forma por causa do nome de Jesus. Então, imagina o que esses irmãos viram, que eles presenciaram com Jesus acerca de milagres, né, de tantas coisas, e eles viram o Senhor Jesus ressurreto, né? Então, eles tinham essa certeza, né? Tanto que a gente vê a fé que eles carregavam e a certeza que eles tinham pela forma também que eles morreram, né? Porque se fosse uma grande mentira, eles jamais aceitariam morrer da forma como morreram por uma mentira dessas, né? Depois o apóstolo Paulo prossegue aqui, deixa eu ver se tem algum comentário. Amém, Marcelo. Sim, se isso impacta, porque vai influenciar a nós também. Não entendi muito bem a pergunta do Mateus. Mas, enfim, aqui o apóstolo Paulo continua, né? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Né? Olha só, né? Como a nossa fé precisa estar pautada, né? Nessa verdade, né? Em que Cristo ressuscitou. Como vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Olha como ele coloca a ordem das coisas, né? Então, se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. Então, desconstrói tudo que vocês têm aí como narrativa de fé, né? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha só, anula tudo. Se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então o resto também não é verdadeiro, né? Não existe uma parte é verdadeira, né? Multiplicou pães e peixes, mas a água não transformou em vinho, né? Ou, sei lá, curou a mulher, mas não curou o leproso. Então, assim, não, o que está escrito, né, totalmente inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, né, e também de testemunhas oculares, né, os apóstolos, os discípulos lá que escreveram as cartas ali do Evangelho, eles falam, olha, eu estou escrevendo o que eu vi, o que eu presenciei, né, com os meus próprios olhos, eu andei, eu estava com ele, né. O apóstolo continua, mais que isso, olha o que ele fala, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos,
Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou. Tá? Então, como eu digo, Cristo é a matriz, né? Cristo é o primeiro de tudo. Então, se a gente tem uma narrativa de que ele não que os mortos não podem voltar à vida, então esquece o que você está falando de Jesus, tá? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Olha só, vocês percebem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha só, então, se você não acredita na ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, seus pecados não foram perdoados. Você não foi salvo, tá? Olha como uma coisa está ligada à outra, intrinsecamente, né? Está totalmente atrelado. Se você não acredita, se Cristo não ressuscitou, então não tem perdão dos pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Morreu em Cristo, tá, mas se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, então não houve perdão. Essas pessoas continuam condenadas ao inferno, né? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Tá? Alguém quer fazer algum comentário acerca disso? Não sei se tem alguma... Sobre o fato da ressurreição de Jesus que você falou, de como ele, sim, como ela foi, sim, faz toda a diferença, né? Ou seja, inclusive o perdão dos pecados, né? Porque ele subiu ao céu, ele está diante do Pai, intercedendo por nós, ele pagou o preço dos nossos pecados. Se a morte dele foi em vão, né? Então não haveria perdão. Então, se a gente crê no Evangelho, a gente precisa crer na sua totalidade, em tudo que está escrito, não só selecionar partes em que a gente acredita e coisas que a gente não consegue acreditar. Não tem como separar, né? Sim, a ressurreição de Cristo é chave, é fundamental dentro do Evangelho e nas nossas vidas também, né? Marcelo, a origem do corpo implica em transformação, o corpo celestial não é mais produto do primeiro Adão. É livre da sua natureza pecaminosa, livre das consequências da corrupção. Antes é fruto do segundo Adão da vida. Primeiro Adão, criado do pó, volta para o pó, mas o segundo é celestial. Sim, hoje a gente ainda experimenta toda a dificuldade, né, que a gente vê fisicamente, né, envelhecimento, doenças, dor, que nós ainda vivenciamos aqui, né, e o nosso espírito, sim, já está restaurado, né, já a partir do momento em que nós recebemos Jesus nas nossas vidas. E na segunda vinda do Senhor Jesus, ele certamente restaurará todas as coisas e aí sim nós teremos um corpo glorificado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso na continuidade aqui. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz, e eu amo essa passagem, né? Se é somente para esta vida que temos esperança, dentre os homens, somos os mais dignos de compaixão. Por quê? Que grande besteira, né? Se a fé em Jesus é só para essa vida, né? O próprio apóstolo Paulo fala depois, olha, comam, bebam, né? Porque amanhã você vai morrer. Se você não consegue acreditar, então, se Cristo não ressuscitou, então não existe evangelho, né? Porque essa é a grande chave, né? De que nós viveremos com Ele, nós estaremos na glória, nós teremos sim um corpo glorificado, né? Essa esperança é que nos fortalece. Então, se nada disso vai acontecer, então qual que é o fundamento, né, de estarmos nos empenhando em sermos transformados, né, se nada disso é verdadeiro? Então, a gente precisa ter muito bem fundamentada a nossa fé, né, e a grande... o grande acontecimento é, sem dúvida alguma, a ressurreição de Cristo. Então, a nossa esperança ela não pode ser somente para essa vida. Tem que ser para a eternidade, realmente.
né? Então, aqui tem um pouquinho de Mateus 28:13, uma contextualização da narrativa do apóstolo Paulo, dizendo assim: vocês devem declarar o seguinte, aqui, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje, Mateus 28:13-15. Ou seja, né, aqui em Mateus 28:13, a gente vê aqui uma das narrativas que circula até hoje entre os judeus. Não, o corpo foi furtado, né? Vocês estavam dormindo, né? Então era o desespero, né, dos fariseus ali para tentar omitir esse fato que era impossível de omitir. Paulo deixa claro o tema da ressurreição e a sua inseparável ligação com a fé cristã. É justamente a fé além dessa vida que dá força e ousadia aos que creem em Cristo, né? Olha só, depois o apóstolo Paulo diz, mas de fato, Cristo ressuscitou, né? Então ele contextualiza, ele fala ali, né, de uma forma desafiando mesmo a igreja a entender os fundamentos da fé, né, e que Cristo morreu, ressuscitou, é isso que nos garante a vida eterna e o perdão dos pecados. Se você não acredita nisso, teus pecados também não foram perdoados, não houve transformação na sua vida, você não está salvo, né? Então, no intuito de ensinar mesmo. E depois ele fala, mas sim, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, Cristo é o primeiro, né? O primeiro que ressuscitou. Então, mas Cristo ressuscitou e eu ainda estou sofrendo. Sim, porque Cristo ressuscitou, né? Não sei quem é que fala isso. Cristo venceu a morte dele, né? Nós ainda precisamos crer, precisamos perseverar, né? E como diz em Apocalipse, aquele que for fiel até o fim, reinará com Cristo, receberá a coroa da vida, né? Mas existe uma batalha para nós diária, né? Nós sabemos disso. Então, todos aí, tudo tranquilo? Ok, então o apóstolo Paulo esclarece a vontade de Deus em que Cristo seja o primeiro, o molde, o exemplo perfeito para toda a humanidade e seja a esperança para todas as gerações a partir da sua morte e ressurreição. Então, tudo isso não é ao acaso, né? É um plano de Deus. Deus quis, assim, que Jesus fosse o primeiro, né? E que ele recebesse de nós também toda a primazia. Aqui o apóstolo Paulo continua, ó, mesmo entendimento aqui. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Perfeito isso. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destituído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O apóstolo esclarece a ordem dos fatos, em que há um momento estabelecido pelo próprio Deus para que a morte seja destruída. Ou seja, existe um plano de Deus, existe uma ordem em que Deus estabeleceu as coisas, né? Por que não acontece logo? Por que né, eu não tenho logo um corpo glorificado? Jesus já morreu, ressuscitou. Mas existe um tempo para todas as coisas, né? Olha a ordem aqui que o apóstolo coloca. O apóstolo Paulo, ele foi muito didático, né?
muito impressionante a forma como ele coloca as coisas. Ele fala Cristo primeiro, depois, quando ele vier os que lhe pertencem, aí ele diz, então virá o fim, né? Na segunda vinda de Jesus Cristo, ele vai atrair para ele todos os que lhe pertencem. E ele já tem feito isso na Terra, né? Através do corpo de Cristo, da igreja, das pessoas que estão sendo evangelizadas todos os dias. Parece algo silencioso, né? O mal é muito ousado em falar dos seus feitos e tal, e às vezes parece silencioso, mas os missionários continuam trabalhando, a obra de Deus continua acontecendo em toda a terra. E aí ele diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. O próprio Jesus fará isso, né? É necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo é a morte, né? Ou seja, existe uma ordem para as coisas acontecerem. Deus vai dando tempo, né? E olha como é importante, né? Porque nós podemos fazer parte disso, fazer parte dessa história, desse plano de Deus. É um privilégio poder fazer parte do plano de Deus, que já está estabelecido. Jesus Cristo já reina, né? Já reina e reinará sobre todos aqueles que o amam, né? E vivos e mortos hoje, e também todos aqueles que são maus estarão debaixo do domínio de Jesus, longe dele. Mas Jesus reinará sobre todas as coisas, já reina, né? Sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo continua, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Né? Aqui, o que ele fala, na verdade, eu entendo que está muito ligado à questão da trindade, né? Em que, assim, Jesus não está acima de Deus, né? Mas existe uma plena interação entre Pai, Filho e Espírito, né? Não é que Jesus, por sujeitar todas as coisas debaixo dos pés dele, vai colocar Deus abaixo dele. Não, existe um equilíbrio perfeito entre a divindade de Deus, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles estão sempre em comum acordo. Não existe desavença entre Pai, Filho e Espírito, ok? Ok. E aí o apóstolo volta aqui. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está falando duas coisas aqui, tá? Quando o apóstolo Paulo pergunta aqui dos que se batizam pelos mortos, o que acontece aqui, né? Tinha uma religião, não sei se tem hoje, tá? Eu não sei o nome dessa religião, mas tinha uma religião na época que o apóstolo Paulo escreveu a carta, em que as pessoas se batizavam pelos mortos, tá? Esperando que os mortos pudessem ressuscitar, enfim, serem salvos, né, serem perdoados dos seus pecados. E também o que os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, passavam, o sofrimento, né? Como eu falei para vocês, a forma como eles se empenharam em fundar as igrejas, em levar o evangelho adiante, né? Tanto que eles exerciam o poder de Deus, porque eles curavam também pessoas, né? Mesmo depois da ressurreição de Cristo, a gente vê milagres acontecendo. Então, tudo isso é o poder de Jesus, é o poder do evangelho em atuação na igreja. E eles eram expostos a riscos o tempo todo, né? O apóstolo pergunta aqui, por que a gente vai se expor a perigos, né? O tempo todo se Cristo não ressuscitou?
né? E sobre essa outra religião, o que ele está dizendo? Eram pessoas que acreditavam na ressurreição, tá? Eles acreditavam tanto que eles se batizavam pelos mortos. Só que muitos cristãos, né, a igreja ali de Coríntios não acreditava na ressurreição dos mortos. Então o apóstolo Paulo usou isso como exemplo, dizendo assim, olha, até essa religião aqui acredita que os mortos ressuscitam, eles se batizam pelos mortos, e vocês não acreditam, eles estão melhores do que vocês, porque pelo menos eles acreditam que há ressurreição. É isso que ele quer dizer, tá? E depois ele fala dos perigos, né, e do sofrimento que eles mesmos, apóstolos, passavam. Por quê? Eles tinham convicção na ressurreição de Jesus. Ok. Ok, então reforça, né, o que o apóstolo Paulo diz aqui, reforça as ações e os perigos que os discípulos corriam, eram pautados na certeza que eles tinham o poder de Jesus para trazê-los de volta à vida. Não sei se alguém tem alguma questão, algum comentário. Beleza. E aí o apóstolo Paulo diz assim, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? O que ele diz, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Sim, vai... show, tranquilo. Beleza, vamos lá, pessoal. Pode continuar? Perfeito. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, se os mortos não ressuscitam, então a fé em Cristo Jesus seria em vão, né? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E digo isso para a vergonha de vocês. Então, o que acontece aqui, né? Então, eram pessoas que estavam deixando de acreditar na ressurreição, né? Estavam e isso que está em pecado, né? Não tem como é o que o apóstolo falou. Se você não crê na ressurreição, então você nem foi perdoado dos seus pecados, né? Você não é salvo, né? Você não vai para o céu porque você não acredita, né? E esse tipo de contaminação, né? A gente percebe que é o que é um viés até mesmo para o pecado, né? Ou seja, também ah, aqueles comentários, não, Deus perdoa tudo, Deus é amor, né? E vive uma vida pecaminosa, né? Você vai ver o Deus é amor lá na frente, você vai ver como Deus é amor e é justiça também, né? Então o apóstolo Paulo fala que, olha, parem de pecar, né? Recobrem o bom senso de vocês. Então, ou vocês acreditam em Jesus e vocês acreditam, né, na narrativa do evangelho por completo, né, na sua plenitude, ou você não acredita, ou você nem saiu do pecado, você ainda está em trevas, né? Então, fica aí esse ensinamento para nós. Depois o apóstolo Paulo vem aqui, né, Todos aí, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Se vocês quiserem comentar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então, aqui, o apóstolo Paulo
vem com mais um ensinamento aqui maravilhoso. Ele diz assim: mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Né? Aí ele responde: insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Isso aqui é muito especial, né? Eu li recentemente um livro do Max Lucado, chama Quando Cristo Voltar. Se vocês tiverem a oportunidade de ler também, é muito bacana. E ele trata principalmente da questão da morte, né? Da morte física mesmo, né? E como ela está totalmente relacionada à forma como o Criador fez as coisas, né? Como uma semente que é lançada à terra, primeiro ela morre, e depois, né, a gente tem uma árvore, uma planta bonita ali que dá frutos, né? Então, nós seguimos também esse modelo, né? Primeiro, nós somos semeados, né? Um corpo frágil, um corpo de corrupção, mas no dia em que o Senhor Jesus Cristo vier, né? Ele vai atrair para si todos os que são dele, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, né? E terão um novo corpo, né? Imagina. Eu fico pensando aqui comigo, que tremendo dia será esse, né? Da ressurreição. Ok. Quando você semeia, o apóstolo Paulo diz, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, que é o que nós somos hoje, né? Um corpo frágil, né? Será apenas um símbolo, né? Do que viremos a ser. Você não semeia o que você vai ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou. A cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Né? Aí eu coloquei o comentário aqui em seu livro, Quando Cristo Voltar, Max Lucado explica a relação entre a semente que é enterrada na escuridão da terra, né, que é o que acontece ali com as pessoas que morrem, né, nossos entes queridos, e aí vai para aquele escuro, né, mas que no tempo certo dará o seu fruto. Semelhantemente, nós, ao morrermos, seremos como uma semente na terra, até o dia em que Cristo voltar. Então, a nossa esperança aí na volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então, tudo isso vai acontecer quando ele voltar, né? Então, um ponto aqui, né, acerca dessa ressurreição, eu anotei aqui, né, acerca das diferenças, né? Quando você planta trigo, não tem como colher um abacaxi, né? Você vai colher trigo. Quando você planta tomate, você não vai colher pepino, você vai colher tomate. Então, é importante aqui, né, assim, deixar claro que quando uma pessoa morre em Cristo Jesus, ela ressuscitará também em Cristo Jesus. Se uma pessoa morreu no pecado, ela não vai ressuscitar em Cristo Jesus, ela vai ressuscitar nos seus pecados, tá? Se a pessoa morreu, uma pessoa agressiva, violenta, ela não vai levantar da terra uma pessoa boazinha, gentil, ela vai continuar violenta e ela vai ter que, só que aí vai ser diferente, né? Ela vai ter que prestar contas do que ela fez, né? Então, assim, quem está em Cristo Jesus passou da morte para a vida, né? Já recebeu o perdão dos pecados, mas quem morre sem Jesus Cristo não ressuscita em Cristo, tá? Ressuscita para julgamento. Então, não dá para a gente ter uma expectativa falsa aí, né? Principalmente para quem teve a oportunidade, ouviu da palavra, né? Nós sabemos que Deus, ele é muito, ele é totalmente justo, ele conhece todos os contextos, ele sabe quem ouviu a mensagem, ele sabe quem morreu sem nunca ter ouvido a mensagem, e ele vai julgar, né? Nós temos muitos exemplos na palavra, deixando claro que Deus, ele vai julgar de formas diferentes, né? Mas nós também precisamos ser claros também ao dizer que não tem como plantar banana e colher abacate, né? Então,
morreu em Cristo Jesus, vai ressuscitar em Cristo Jesus, porque ele é fiel. Mas se morrer em condições ali sem o Senhor, né, morreu ali, né, um criminoso, um assassino, sem Jesus, vai ressuscitar um criminoso, um assassino, que vai ter que prestar contas de tudo, porque todas as coisas pertencem a Jesus, e tudo aquilo que foi errado, foi injusto, e que o Senhor olhar e não tiver ali o sangue de Jesus ali, vai ficar bem complicado. Tá? Então, o fruto é sempre de acordo com a semente. Tá? Essa regra, a gente vê isso na natureza, né? Então, Deus deixou para a gente muitos sinais de como ele trabalha, né? Ele tem uma ordem, né, para as coisas, ele tem as leis, né? Assim como a gente tem aí, ele tem muitas formas de falar conosco, assim como a gente vê o sol todo dia levantar de manhã, à noite, a gente tem uma segurança em Deus. Você não acorda de manhã, tá assim, tá lua, né? Tá noite, né? Ou à noite que você vai dormir tá sol. Não, tem uma ordem. E nisso a gente pode sentir uma segurança, né? Em que vai amanhecer, vai anoitecer. Então a gente consegue se organizar, a gente consegue planejar a nossa vida, né? E tem muitas coisas na natureza onde Deus também fala conosco, né? E com relação à morte, a gente tem muito essa coisa da semente que é lançada à terra, mas cada semente dá conforme a sua espécie, tá? Conforme o seu fruto. Ok. Beleza. Alguém tem algum comentário? Não deu, o nosso horário é até 9h30? O horário? Nove e meia, né? Perfeito. Tá, então a gente continua aqui, né? O apóstolo Paulo vai explicando aqui, nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro o das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Isso aqui é muito importante. Então, aqui o apóstolo Paulo faz aí algumas comparações entre várias coisas, todas coisas criadas, tá? Então, seja nós aqui, seres humanos, as aves, os peixes, têm corpos, todos são criações de Deus, mas são diferentes, né? Os corpos celestes também são diferentes. O sol é diferente da lua, que é diferente das estrelas. As estrelas são diferentes umas das outras, né? Então, aqui ele está falando, olha, não vai ser tudo igual, né? Na ressurreição, o corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. Isso com Cristo, né? Com Cristo Jesus. Então, se antes era um corpo que envelhecia, né? Que morreu, né? Chegou a morrer, vai ser um corpo imperecível, que não vai mais sofrer essa degradação, né? Além de um corpo que se degrada e morre, para um corpo que não poderá ser destruído ou desgastado, né? O apóstolo fala que é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Desonra, dor, doença, né? Doença incapacitante, né? Ou uma pessoa que morreu por outras circunstâncias, né? Vai ressuscitar em glória, vai ressuscitar em perfeição. Então, essa desonra pode acontecer, né, por vários motivos. Uma pessoa que faleceu
doente, né, teve uma circunstância, às vezes, né, a doença, tem doenças que a gente sabe que destrói, a pessoa fica, né, irreconhecível às vezes, ou por um acidente, ou por um assassinato, né, por uma injustiça que cometeram, a pessoa vem a óbito, né, e o corpo, né, quando diante da morte, né, às vezes num velório a gente vê como é triste, né, como é, você vê que, nossa, como a gente é frágil, né, a gente começa a refletir acerca disso e realmente somos, né, mas o que está escrito na palavra, né, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado em desonra e ressuscita em glória, né, é semeado perecível e ressuscita imperecível, né, aí ele continua, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, mais uma vez, o apóstolo colocando aqui a ordem como Deus faz as coisas, né? Então, está dizendo aqui, olha, se existe corpo natural, então existe também, né, o corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. E aí ele diz, olha, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. É interessante isso aqui, né? Porque ele fala, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Então, às vezes a gente pensa, né? Por que do sofrimento? Né? Fala assim, alguma criança, às vezes, quando nasce, mas por que veio ao mundo para sofrer? Né? Mas quando a gente olha aqui, a gente percebe como Deus faz as coisas, né? É plano de Deus o homem nascer, viver, mesmo que viva pouco, né? O espírito volta para Deus, mas hoje eu entendo diferente essa dinâmica, né? Antes a minha mãe falava, antes de você nascer, você era um anjinho no céu. Não era um anjinho no céu, né? Talvez já estivesse ali no coração, talvez não, com certeza, né? Porque o Senhor fala, antes de nascer, né? Ele já nos conhecia. Então, já estava ali em Deus, né? Mas é diferente essa dinâmica, né? De nascer, viver, nascer da carne e depois nascer do espírito. Então, é necessário que a gente passe muitas vezes por sofrimento. Cada pessoa tem uma idade, às vezes morre bebê, às vezes morre idoso, mas em tudo Deus tem propósitos, né? Então, às vezes a gente quer julgar, quer falar, mas não devia ter nascido, ou não. Deus é que concede toda a vida, né? E a morte é do conhecimento dele também. Né? Todas as coisas provém de Deus, é recurso, né? A vida é um recurso de Deus, não é um recurso nosso que a gente possa questionar, né? E dizer se sim ou não. Existe uma ordem de Deus, né? Um homem e uma mulher, né, que concebem uma criança, né? Ele tem uma relação, dali pode vir uma criança. Foi o que Deus estabeleceu, né? Então, a forma como Deus age e faz as coisas, né? Ele não deve explicações para nós, né? Do que ele faz, mas aqui o apóstolo Paulo coloca, né? Uma ordem, né? Primeiro vem o natural e depois o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, mas os que são do céu, semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, tanto nós nos lembramos do próprio Jesus, né? Quando nós lemos essa passagem, como também
ele está falando do nosso futuro, né? Então, assim como somos pessoas terrenas, né, nós também somos seres espirituais. E o apóstolo diz assim, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E depois ele diz, eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Né? Então, ele fala sobre essa ordem aqui. Ele fala, olha, o que é carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Né? Não tem como, porque são estruturas diferentes, né? Uma é estrutura espiritual, outra é estrutura terrena, né? Então, esse nosso corpo físico, do jeito que ele é hoje, não pode acessar o reino de Deus, né? Então, existe uma separação, né, em que carne e sangue não podem acessar, não podem herdar o reino. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível, porque o que é perecível não tem condições, né, de acessar o que é imperecível. E depois ele fala assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que ele está dizendo? Quando Jesus vier em sua glória, haverá pessoas na terra, né? E pessoas que creem em Jesus e que não terão morrido. Essas pessoas serão transformadas, né? Elas não vão precisar ressuscitar, né? Elas não vão precisar passar pela ressurreição, mas elas estarão vivas, elas serão transformadas, né? Ele diz no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então ele avisa quando vai ser, no tocar da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então haverá um equilíbrio, né? Então aqueles que morreram vão ressuscitar, incorruptíveis, e os que estiverem vivos também se tornarão incorruptíveis, né? Jesus não vai precisar matar a pessoa para ressuscitá-la novamente, né? E nem precisamos nos perguntar, mas e alguém que morreu no mar, alguém que morreu há muitos anos, não tem nem os ossos mais, não importa. Toda a terra é dele. Ele tem toda a autoridade de mandar sair da terra, levantar, se recompor, né? E ressuscitar todos aqueles que são dele, né? Do mesmo jeito como ele fez o mundo, fez todas as coisas, ele também tem todo o poder de ressuscitar os mortos. Não importa há quantos anos tenha acontecido, nem as condições da morte, tá? Nada disso importa para Jesus. Aí, alguém tem alguma questão? Querem falar alguma coisa? Não? Pois ok, obrigada, Matheus. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, nós estaremos em um estágio, né, em uma situação totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Totalmente frágeis, corruptíveis, né? E o Senhor Jesus é que vai, né, nos revestir, nos trazer, né, essa imortalidade pelo seu poder, né, pela autoridade que Jesus Cristo tem. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória, que é aquilo que nós vimos um pouco antes, né? O Senhor Jesus Cristo ali destruindo, aniquilando a morte. O apóstolo Paulo fala, olha, quando isso acontecer, quando Jesus Cristo vier e as pessoas forem transformadas, forem ressuscitadas, né, dos mortos, e ele revestir de incorruptibilidade, né, as pessoas tiverem um corpo glorificado, então a palavra vai se cumprir, em que a morte será definitivamente destruída. E aí ele pergunta, né, onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, né, o pecado que trouxe a morte, como está escrito lá em Gênesis, a gente leu lá no começo, né, onde o Senhor fala, não comam esse fruto, o dia que vocês fizerem isso, certamente morrerão. Né? E por ali entrou o pecado, né, em que Deus chama Adão e fala, Adão, né, como Deus visitava todas as tardes, então fala, Adão, o que você fez? Né? E aí começa toda aquela bagunça, não fui eu, foi a mulher, né, e a gente vê todo um caos instaurado, né, por conta da entrada do pecado, né, a força do pecado é a lei, né, porque ele tem força, porque as pessoas não conseguem cumprir a lei, né, então Deus enviou Jesus Cristo, né, e ele diz, e o apóstolo Paulo fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Jesus, pois vocês sabem que no Senhor Jesus, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja, nós vemos aqui todo um contexto, né, em que o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, da fé em Jesus, né, que é central no Evangelho, a ressurreição de Jesus, crermos na ressurreição é base para nós, né, então, nesse contexto é que somos salvos, os nossos pecados foram perdoados e nós seremos ressuscitados com Jesus quando ele vier na sua glória, né, então, tudo aquilo que nós fazemos, toda a vida cristã que nós temos, ela está pautada nessa fé, né? E o apóstolo fala sobre isso como realmente, né, uma recompensa, né? Em que essa dedicação a Deus, essa dedicação ao Senhor Jesus, ela não é em vão. Chegará um dia em que nós estaremos diante dele e nós seremos ressuscitados com ele, estaremos com ele para sempre, teremos a vida eterna que nos é dada por meio de Jesus, por causa de Jesus, por causa do que ele fez por nós. Né? Então ele diz, o trabalho de vocês não é inútil, né? Olha o que aguarda vocês, vocês vão ser revestidos de imortalidade, né? Tudo que está escrito vai se cumprir. Jesus irá ressuscitar, né? Todos aqueles que morreram com ele, né? Que creram, que receberam o Senhor Jesus, né? Os que estiverem vivos serão transformados, ou seja, né? Não é em vão tudo que vocês têm feito, né? Não é em vão todo o esforço que vocês empregarem na fé em Jesus Cristo, porque haverá um dia de glória, né? E um período em Deus que será eterno, não terminará mais, né? Não haverá mais morte, a morte será destruída, será aniquilada, né? Então, é essa certeza nós temos por meio de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Complementar a importância da ressurreição, que viveremos eternamente, como está escrito em Eclesiastes.
onde ele faz tudo no seu devido tempo, já colocou a eternidade dentro de nós. Então, isso já foi plantado pelo próprio Deus, assim também a ressurreição que acontecerá um dia. Por isso, a eternidade já começa aqui pela fé em Jesus. Amém. Sim, né? Ou seja, né? Exatamente, Vera, o que nós falamos, né? E o que já dizia, né? O que já veio escrito no Antigo Testamento pelos profetas, né? Em que eles não sabiam como as coisas aconteceriam, né? Mas eles sabiam que Deus cumpriria a sua promessa, que Deus ele restauraria todas as coisas, né? Como no próprio livro de Gênesis ele fala sobre isso, né? Assim que acontece a queda, né? E ele tem todo aquele diálogo com Adão e Eva, e ele diz para Eva, né? Do seu ventre, né? Virá aquele que pisará na cabeça da serpente. Então, ali mesmo, né, ali na queda, o nosso Pai, nosso Senhor, ele já proveu ali o cordeiro, né? E, na verdade, que foi morto antes da fundação do mundo, né? Deus já tinha preparado Jesus Cristo para nós. E certamente, né, havia um desejo, né, no coração do ser humano, né, de que a eternidade já estava ali, né, já está no coração das pessoas, né, tanto que a gente vê como a morte é uma coisa tão certa, né, mas que é inaceitável, nós não conseguimos aceitar, porque nós não fomos feitos para isso, né? Ou seja, Deus já colocou isso dentro de nós porque está na nossa essência, está no nosso espírito, está na nossa alma também não morre, né? Ela não morre, o corpo precisa dela, né? O corpo não fica sem, mas a alma não necessariamente precisa do corpo, né? Então, nós percebemos aí todo um contexto, né, das coisas, e como o apóstolo Paulo diz, né, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos dá vitória e que garante para nós a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados. Glória a Deus. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ok. Ju, pergunta aleatória. Nem sei se tem resposta. Ok. Depois da ressurreição, nós vamos continuar como estamos? Eu digo, na questão física do corpo. Eu sempre quis saber. Ok. Depois da ressurreição, seremos diferentes, muito diferentes. É uma coisa incrível que vai acontecer, né? Depois eu posso pegar até mais textos aqui para vocês, mas o que acontece, tá? Nós seremos diferentes. Nós vamos nos reconhecer, então, assim, haverá um reconhecimento tanto dos que morrerem em Cristo ou que estiverem vivos na ressurreição, ou seja, nós vamos nos reconhecer e vamos reconhecer, inclusive, aqueles que não irão estar com o Senhor, tá? Ou seja, quando... mas onde está pautado isso? Eu falei lá no começo. Uma das formas da gente saber é quando Jesus conta aquela parábola de Lázaro e o rico, né? Em que Jesus conta... Desculpa, gente, eu preciso lembrar aqui certinho. Mas nessa parábola de Lázaro e o rico, eles estão separados, existe um abismo entre eles muito grande, mas eles se reconhecem, tá? E aquilo é uma historinha, é um conto, não é um conto, né? Uma das formas de vocês saberem isso é quando existe um nome de alguém. Quando é uma parábola, às vezes aparece assim, certo homem, certa mulher, mas existe um nome. Quando a Bíblia dá um nome, é porque é um fato,
tá? Não é uma coisa aleatória, tá? Então, nessa passagem, a gente pode ver que eles se reconheciam, eles estavam separados, não era intransponível, né, a passagem. O rico estava sofrendo com sede, né, e falava: Lázaro, pelo amor de Deus, né, eu preciso que você, pelo menos, molhe aí o seu dedo e jogue água para mim aqui, me refresque, porque eu tô no inferno aqui, né? Tô com muita sede, não tem água, né? E existe uma grande separação entre eles, né? E um diálogo, eles se reconhecem, mas um está bem e o outro está sofrendo, né? E também ele pede, né? Deixa-me voltar e avisar os meus irmãos, né? Avisar os meus familiares para que eles também não venham para cá, né? E aí a resposta é: não, você não pode voltar. Né? Então aqui a gente vê o quê? Que as pessoas na eternidade, elas vão se reconhecer. Quando Jesus vier em sua glória, sim, é muito forte. Quando Jesus vier, aqueles que são dele, o apóstolo Paulo já fala aqui a ordem. Jesus voltou na segunda vinda, os que morreram em Cristo ressuscitarão em glória, e os que estiverem vivos serão transformados, no mesmo nível dos que ressuscitarem em Cristo. Ou seja, você já vai ter um corpo totalmente transformado, né? Totalmente diferente. Porém, as pessoas vão se reconhecer. Não vai ser algo que você não vai ficar que você vai ficar irreconhecível. Não. Você vai conhecer. Eu não sei qual vai ser o nível depois, né? Se a gente vai ver as pessoas que estão no abismo, se as pessoas que estão no abismo vão poder ver aqueles que estão com Cristo, que estão reinando. Eu não sei exatamente as proporções disso, né? Se vai ser como nessa passagem, tá? Se vão ser exatamente dessa forma, tá? Mas obviamente que vai ser diferente, que, por exemplo, esse Lázaro aqui, né? O pobre Lázaro que morreu e já está lá no seio de Abraão, né? Ele também vai ressuscitar. Todos vão ressuscitar, né? Então ele já está reinando, né? Com Jesus, mas na segunda vinda de Jesus, esses que já estão com o Senhor também, né? Ou seja, eu gosto quando fala, vai acontecer tudo meio que no mesmo tempo, né? Mas eu acho muito legal quando fala dos que morreram, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Eu sempre lembro muito dos nossos irmãos, né? Das pessoas que já conviveram conosco, morreram em Cristo Jesus, né? Eles serão os primeiros. Então, gostaria que você soubesse, né, das pessoas que serviram ao Senhor, às vezes pessoas que você amou, que você ama, né, e já faleceram, né, e faleceram em Jesus, né, o Senhor Jesus, ele é tão perfeito, né, tão justo, que os que morreram, os que tiveram que experimentar a morte, ninguém falou isso, é uma coisa que eu penso, assim, né, que tiveram que passar por isso, serão os primeiros a ressuscitarem, né? Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então, as pessoas que nós amamos, às vezes amigos nossos até, né, da igreja, amigos de fé que já faleceram, né? O Senhor Jesus vai ressuscitá-los, né? Então, essa é a nossa esperança, é a nossa alegria em Deus, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Se tem mais alguma questão. Tá tudo certo, Matheus? Glória a Deus. Espero ter esclarecido, né? Tem uma passagem, depois eu vou pegar para vocês, eu acho que não estava aqui. Não sei se estava nesse texto também, depois eu dou mais uma olhada, né? Em que quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição, e ele fala assim, consolem uns aos outros com essas palavras, né? Só para fechar, não sei, já está dando horário aqui, né? Mas algo que eu não passei, eu já tive familiares, né? Meu avô, né? E recentemente tios avós que faleceram por conta do Covid, mas eu não tinha muito contato com eles, né? Enfim, moram no interior de São Paulo. E
mas eu não experimentei isso tão de perto, né? Então, eu posso imaginar a dor, né? Mas eu vejo, né, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, console uns aos outros com essas palavras. E eu percebo que, às vezes, muitas pessoas, até cristãs também, se recusam a serem consoladas, né? Às vezes, um ente querido faleceu e a pessoa sofre muito, né? E com razão, até pelo contexto que a gente fala, né, que a gente trouxe aqui, nós não fomos feitos para isso, né? Nós já nascemos com a eternidade dentro de nós, mas as pessoas, elas rejeitam ser consoladas, né? Elas não querem aceitar, ou seja, elas eu sei que a dor, tudo mais, né? Mas nós precisamos acreditar nisso, e isso precisa ser a nossa base de fé, né? Não entrarmos, né, em desespero, né? Assim, no sentido de que não há consolação, porque existe uma esperança proposta para nós. Amém? Eu gostaria que a gente se lembrasse disso. E às vezes eu fico triste, assim, de ver, às vezes, pessoas cristãs e que não acreditam, né? Elas ficam até amarguradas, tudo mais, né? Com a morte, mas eu vejo que a palavra, né? Você viu, o apóstolo Paulo fez muita questão de falar acerca desse tema, de explicar, né, tudo isso para nós, para que a gente realmente creia, né? No que está escrito, creia na ressurreição, né? E que não pense que as coisas acabam aqui, né? Pelo contrário, né? Então, por isso que eu posso dizer, a nossa esperança é somente para essa vida, né? Não há não há nada, então, que a gente não tem parte com Cristo, né? Então, nós precisamos crer, mesmo que seja doloroso, seja difícil, né? A gente ter uma fé para além dessa vida terrena aqui e crer que tanto nós como aqueles que nós amamos estaremos todos juntos com Cristo, né? E num contexto muito especial, muito melhor do que qualquer coisa que a gente tenha visto aqui na Terra. Amém? Queria fechar já a aula de hoje, né? Eu acho que já deu o horário. Amém. Deus abençoe. Não sei se tem alguma questão. Eu acho que é um tema que gera muitas dúvidas, né? Tem mais aulas ainda. E amém. Amém, Di. Glória a Deus. Obrigada, Shirlândia. Deus abençoe. Espero que tenha ficado mais claro, assim, né, para vocês. Eu sei que tem muitas coisas, tem muito, muito material, muitas referências bíblicas de Tessalonicenses 4, que o apóstolo Paulo fala. Que eu tô sem, eu teria que abrir aqui. Eu acho que o meu notebook eu não conectei a internet nele, então eu não consigo buscar agora, né? Mas sim, tem um texto em que o apóstolo fala sobre isso, né? Sobre consolar com essas palavras, as palavras da ressurreição mesmo. Depois nós, os que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. É isso mesmo. Então, que esse seja, sabe, o nosso coração realmente, né, de ter os nossos olhos em Cristo Jesus, né, e na sua palavra, né, a gente vê o empenho aí do apóstolo Paulo em deixar esses escritos para nós, né, para que a gente não fique perdido, né, sem esperança, né? Glória a Deus. Então, Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por participarem, por ouvirem aí. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, né? Mas glória a Deus, e como eu disse, né, é algo que realmente enche o meu coração, né? E eu espero que tenha abençoado vocês também. Muito obrigada, viu? Passei 4 minutos aí, mas é isso. Ok? Podemos fechar. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Fechou? Perfeito, então.
Então, até semana que vem, pessoal. Muito obrigada, viu? Sim, amém, amém. Podemos orar também para encerrar. Amém. Se vocês puderem aguardar só mais um minutinho, né? Nós vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa, Senhor, que se dedicou a estar aqui participando dessa aula hoje. Senhor, muito obrigada, Pai. Eu sei que muitos estão cansados, Senhor, pelo trabalho, Senhor, pelo dia a dia. Mas eu sei que o Senhor honra também todo o empenho, todo o esforço dedicado, Senhor, como nós falamos aqui. Há uma esperança proposta para nós, Senhor, uma esperança, Senhor, de vida eterna, Senhor, de sermos transformados, Senhor, de não experimentarmos mais o sofrimento, a dor, a morte. E essa é a certeza que nós temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por ter enviado Jesus Cristo, Senhor, para perdoar os nossos pecados, Senhor, para nos purificar, Senhor, e para nos dar vida, vida eterna, para nos dar salvação. Nós te louvamos, Senhor, que essa palavra realmente seja enraizada no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de recebermos da tua palavra, Senhor, de sermos tocados, transformados, que nosso coração seja cheio de fé, Senhor, que nós tenhamos essa expectativa em que Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitaremos também e estaremos com Ele para sempre. Senhor Jesus é poderoso para ressuscitar, é poderoso para transformar qualquer situação. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Muito obrigada por essa escola. Muito obrigada, Senhor, por cada um que participou aqui, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça para as próximas aulas e que, em nome de Jesus, a tua igreja seja edificada no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, na fé e no amor do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu? E até a próxima aula. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite.